Oi, Miguel, tudo bem? Bom, tô gravando esse vídeo pra você não se esquecer do livro que a gente viu, que a gente leu juntos, né? O Guerra no Rio. Então, espero que você goste. Vamos falar sobre o livro Guerra no Rio. Bom, o autor é o Ganimedes José, que é um dos mais influentes escritores, né, da literatura infantil dos anos 70, 80. Ele é brasileiro. E esse livro, ele fala sobre a poluição, né? Então, ele procura mostrar esse problema da poluição sob o ponto de vista dos seres que moram nos rios, né? Os peixes, as flores e até os pedregulhos que moram no rio. E ele mostra que esses seres, eles estão perdendo o seu lar. Então, o livro trata dos habitantes de um rio que está sendo destruído, né? E esses habitantes vão fazer o quê? Eles vão se unir para derrotar essa ameaça que eles estão sofrendo, né? Então, numa ação desesperada, os peixes, as plantas, as pedras, eles vão se unir para enfrentar o mal que foi causado pelo homem. A história começa com a Dedo de Metro, que é uma perereca já de idade, e ela está conversando com os seus netinhos. Os netinhos dela são a Bocudinha e o Esbugalhadinho. Eles estavam conversando e eles pedem para a avó contar um caos interessante que ela já viveu. E a avó custa para lembrar de alguma coisa para contar para eles, mas no fim ela se lembra de um caos que aconteceu na cidade de Remanso. E aí ela vai contar para eles. A cidade de Remanso tem 3 bairros. O primeiro bairro se chama Peixudos, que é onde vivem os peixes. O segundo bairro é o Enraizados, onde vivem as plantas. E o terceiro bairro é o Pedrescal, onde vivem os pedregulhos. Então ela começa a história dizendo que um certo dia, o Barbudão, que era um peixe muito rico, ele era casado com a dona Barbudona, né? E ele viu que a filha deles, que é a Babá, estava passando mal. No início, ele achou que era intoxicação alimentar, mas depois ele viu que não era. Infelizmente, a Babá acabou morrendo, o que gerou muita preocupação no rio, porque todo mundo queria saber o que aconteceu com ela e o que estava acontecendo para não só ela, mas outros peixes estarem passando mal e muitas vezes perdendo até a própria vida. Então toda a população ficou desesperada, porque eles pensaram que talvez a peste tivesse chegado no rio, né? Eles não sabiam o que estava acontecendo. Depois de tentar adivinhar o motivo da morte da Babá, eles descobriram que no rio tinha um monstro, o monstro da boca quadrada, que soltava um líquido preto, uma espuma branca, que fazia com que os peixes morressem. Então, a notícia se espalhou pelo rio de que tinha um monstro no rio, que era o monstro da boca quadrada. Na verdade, o monstro da boca quadrada, ele era o depósito de resíduos de uma fábrica que tinha na beira do rio, né? Então, tinha ali uma fábrica de celulose, né? Uma fábrica que fabricava papel. E quando eles pegavam a madeira para transformar em papel, saía um líquido preto que ia direto para o rio. Então, esse líquido poluía o rio e matava os peixes. Mas os peixes não sabiam disso, eles continuavam achando que era um monstro da boca quadrada. Vou citar aqui uma parte do livro para descrever a situação. Foi construída pelo bicho-homem uma fábrica que transforma árvores em bobinas de papel. E essa fábrica vomita o veneno
que prejudica o rio. Bom, voltando para a história, um certo dia, o prefeito da cidade de Remanso, né, que se chamava Barbatana de Aço II, pediu para que várias pessoas fizessem uma reunião no Fofocárium, que era o lugar que eles sempre se reuniam para conversar sobre os assuntos da cidade. E lá no Fofocárium, eles decidiram fazer uma expedição até o monstro da boca quadrada, para tentar acabar com a espuma da morte, né? Aquela espuma que saía da fábrica. Então, alguns peixes foram selecionados para entrar numa aquanave e conseguir chegar até o monstro para tentar acabar com ele. Uma das principais personagens que foram na expedição é o Foguinho, né? O Foguinho é um dos peixes que foi escolhido para a expedição no rio. E atrás dele foi escolhida, quer dizer, ela não foi escolhida, ela foi escondida. Atrás dele foi escondida a jornalista que chama Espadalex, que por acaso era namorada do Foguinho. Ela queria muito fazer a cobertura dessa notícia, então ela foi escondida dentro da aquanave para conseguir trazer para o jornal de Remanso as principais notícias, né, desse monstro. E quando o Foguinho descobriu que ela estava escondida lá na nave, ele ficou furioso. Mas depois ele se conformou, né? Quando eles chegaram próximo ao monstro, basicamente a nave deles foi destruída, né? Eles não conseguiram destruir o monstro da boca quadrada. E acabaram se perdendo dos outros peixes e foram de volta para Remanso, né? A nave foi destruída. Eles perderam vários peixes morreram, mas eles conseguiram se salvar e voltaram para Remanso. Então, mais uma vez, o Barbatana de Aço II convocou uma nova reunião no Fofocárium para decidir uma próxima expedição até o monstro da boca quadrada novamente, para ver se eles conseguiriam acabar com ele de uma vez por todas. E dessa vez, quem iria tentar acabar com o monstro seriam os pedregulhos. Então, os pedregulhos foram até o monstro da boca quadrada e a expedição foi um sucesso. Sabe o que aconteceu? Eles chegaram bem perto do monstro e resolveram esperar o monstro soltar todo o líquido preto e toda a espuma, para que assim que ele acabasse de soltar tudo, eles não tivessem mais nada para soltar e aí eles poderiam tentar invadir o monstro. E foi isso que aconteceu. O monstro soltou todo o líquido, soltou espuma e assim que acabou, os pedregulhos entraram dentro da boca do monstro. E dentro da boca do monstro, eles foram andando até chegar na fábrica. Eles encontraram a fábrica e todas as máquinas que tinham dentro da fábrica. O que eles fizeram? Eles começaram a entrar nas máquinas. E, conforme as máquinas iam funcionando, elas iam travando, porque os pedregulhos estavam dentro das máquinas. Isso fez com que a fábrica explodisse. Então, a fábrica nunca mais funcionou e eles conseguiram acabar com o monstro da boca quadrada. Então, os pedregulhos salvaram os moradores de Remanso. E nunca mais o monstro da boca quadrada soltou nenhum líquido preto, nenhuma espuma, e todos conseguiram viver bem. E aí, todos os jornais de Remanso noticiaram, né, que os pedregulhos salvaram toda a cidade de Remanso. E essa foi a história que a nossa perereca, né, a Dedo de Metro, contou para os netinhos.